Então, gente, estamos começando hoje o primeiro episódio de Dr. Nordman Convida. O podcast que vai ser direcionado para as especialidades, as subespecialidades pediátricas. Meu objetivo aqui é trazer informação, compartilhar conhecimento para quem tem interesse no mundo da pediatria. E aí a gente vai estar trazendo aqui referências, subespecialistas para estarem conversando sobre a sua área, né? As patologias mais frequentes, enfim. E nesse primeiro episódio, aqui, doutora Tereza Cristina, a subespecialista pediatra, subespecialista em uropediatria, referência, e estou muito feliz por ela ter aceitado esse convite nesse primeiro episódio, começando esse projeto hoje. Tenho certeza que vocês vão achar bem legal. A gente tem muita coisa para falar, muito tema interessante. Obrigado, doutora Tereza, por aceitar o convite. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço o convite. E estou muito feliz com esse nosso encontro. Vai ser bem proveitoso. Chegou aí o cara também da direção. Então, para começar, a gente vai falar do currículo no meio da conversa. Vamos falar de uropediatria. Primeiro, o pessoal entender o que é a uropediatria. O que é uropediatria? Então, uropediatria é uma área que a gente chama de área de atuação dentro da urologia ou dentro da cirurgia pediátrica. Então, o urologista pediatra, ele pode ser de formação que vem da urologia ou da formação que vem da cirurgia pediátrica, mas é uma especialidade cirúrgica que vem para tratar as condições das crianças e adolescentes com condições urinárias, condições do trato urinário. Então, urinário genital masculino e feminino, quem trata cirurgicamente é o cirurgião pediátrico com área de atuação em urologia pediátrica ou o urologista com área de atuação em urologia pediátrica. Certo. Muita gente confunde, pensa que urologia é só sexo masculino, né? Sim. Mas, na verdade, urologia é trato geniturinário masculino e feminino. Adulto, jovem, idoso, isso. Criança. E aí a gente tem várias patologias e uma patologia bem frequente, que é a infecção do trato urinário, infecção urinária, que é o primeiro tema que a gente vai conversar aqui, que é a infecção frequente na infância. Primeiro, qual a importância de tratar essa infecção urinária? Por que procurar o uropediatra? Por que não tratar só com o pediatra? Primeiro o pessoal entender isso. Por que eu tenho que procurar? Porque só não com o pediatra ali, acabou, tratei e resolveu. Então, porque a criança, ela, para apresentar infecção urinária, qualquer pessoa, na verdade, para apresentar infecção urinária, ela tem uma condição predisponente. Então, a mulher, o idoso, vai ter uma condição predisponente. Ninguém faz infecção urinária do nada. E a criança, ela tem condições que a gente conhece com o nome de CACUT, que significa as malformações do trato urinário de origem na sua formação na sua formação embriológica. Então, algumas crianças elas podem ter alterações na formação, na construção desse trato urinário. Não sabe que tem, porque o diagnóstico, às vezes, ele não é feito antes da criança nascer, no pré-natal, vamos dizer assim, né? Durante o pré-natal. E essas crianças elas podem apresentar como primeiro sintoma uma infecção urinária. E aí, quando você investiga essa infecção urinária, você pode descobrir malformações do trato geniturinário. E algumas vezes são malformações que precisam corrigir cirurgicamente. Então, toda infecção urinária na infância, ela precisa de uma investigação adicional ou só quando a gente tem uma infecção urinária de repetição? Teve mais de uma vez, 2, 3, 4? Existe uma regra que diferencia os meninos das meninas. Então, menino com infecção urinária, primeiro episódio tem que investigar. As meninas, no segundo episódio, tem que investigar. Então, não existe essa de investigar na repetição. Segundo episódio para menina, primeiro episódio para menino. Precisa investigar. Entendi. A infecção urinária, ela é mais frequente no sexo feminino. Sim. Qual a explicação? A explicação. Porque é bem mais frequente no sexo feminino, né?
A explicação é anatômica, porque a uretra feminina ela é bem mais curta que a uretra masculina. E a uretra feminina ela só tem um componente, que é um esfíncter. E o homem não, tem 2 componentes. Tem o esfíncter interno, o esfíncter externo, presença da próstata, uretra mais longa. Então tudo isso serve como uma proteção para o homem. Então, quando o homem tem infecção urinária, a gente considera que é uma situação mais séria, em qualquer idade. Entendi. Para se ter infecção urinária, a fisiopatologia, como acontece essa infecção, é de forma ascendente, né? Então, assim, existem fatores de risco para se ter... você falou das malformações, pode ter uma malformação aí, alguma alteração estrutural. Quais são os fatores de risco para se ter infecção urinária? Além das malformações, né, que seria uma condição estrutural na formação dos órgãos, existem para as meninas, principalmente, as questões de higiene. Porque como a uretra é muito curta, então o fato da higienização, sempre a gente orienta na higienização da frente para trás, nunca trazer fezes para a região da vulva. Então a criança que fica na fralda, despercebido, né, que está feito caca por muito tempo, então aquela contaminação de fezes na fralda pode causar infecção urinária, porque a maioria das infecções são causadas por bactérias da região genital. Só que tem infecção viral também, né? Existe, mas é raro. É raro, né? É raro, bem raro. Aí, a infecção viral, a gente vai falar de tratamento mais lá na frente, mas aí como é que seria o tratamento? Tratamento como toda virose. Não então, existe não tem um tratamento específico, mas é bem raro. Entendi. Outros fatores de risco, assim, eu vi que quando a criança está passando desfraudando, né? 2 anos de idade, mais ou menos, é a idade para desfraudar, né? Então, o treinamento ali do toalete, enfim, é um fator de risco também nessa... Também, para desenvolver. E também quando ela passa na fase... Tem alguma recomendação nesse desfraudar? Assim? Assim, a gente recomenda que as mães, né, os pais, eles procurem uma consulta nesse momento para não fazer de qualquer jeito. Porque em algumas situações o desfraude é feito sem orientação do pediatra, pode ser o pediatra geral, sem problemas, e esse desfraude ele ocorre de forma inadequada, vamos dizer assim. Então, o desfraude, a criança tem que sair da condição cômoda de usar uma fralda e alguém trocar por ela, para uma condição que ela vai perceber a bexiga cheia, ela vai perceber que precisa ir ao banheiro, ela precisa saber que ela tem que parar o que está fazendo, jogando no celular e etc. E ela precisa saber como ir ao banheiro, como sentar no vaso se for menina. Então, existe como fazer a higiene. Então, desfraudar não é só dizer, eu vou tirar tua fralda e você não vai mais urinar na cueca ou na calcinha. Não é assim. Existe todo um cuidado que precisa ser feito para acontecer o desfraude da forma melhor e da forma correta, vamos dizer assim. Entendi. E aí, assim, falando do exame físico, do diagnóstico, a infecção urinária ela é bem frequente na infância. E você falou das malformações, né, da investigação, e às vezes o único sinal que a gente tem de clínico, porque às vezes no primeiro ano de vida ali a criança não fala, não. Isso. Então é a febre. Sentiu febre, a criança está com febre, então sempre criança com febre a gente também tem que pensar que pode ser a causa dessa febre uma infecção urinária, né? Na verdade é esquecido pelo plantonista, vamos dizer assim, um emergencista, porque quando a criança está com febre, a gente leva na emergência. Sim, aí lá na emergência vai fazer exames laboratoriais, atividade inflamatória, mas assim, um exame de urina ali não faz de rotina. Já ajudaria. Porque precisa ter a urocultura, não é só o exame simples de urina, que é o sumário de urina. E esse exame, ele demora 5 dias para ficar pronto. Então, o médico da emergência... Agora, a gente vai falar de tratamento, mas a urocultura é o diagnóstico obrigatório. Obrigatório. Mas não inviabiliza o início do tratamento. É isso que eu ia te perguntar. Só que se a febre é o primeiro sinal, a febre foi o único sinal. E aí, vou entrar com tratamento? Febre de origem indeterminada.
E aí entra com tratamento ou suspeito? Como é que eu vou suspeitar de infecção urinária? Não, a criança vai na emergência com a febre e aí vai investigar tudo. Garganta, pulmão, virose, gastroenterite. O detalhe é que a infecção urinária ela é esquecida. Esse é que é o detalhe. Esquecida em que sentido? Porque pede o exame simples de urina e o exame simples de urina nem sempre faz diagnóstico. O diagnóstico tem que ser por uma urocultura. Então, na vida real, o que acontece? A criança vai na emergência, pede os exames, todos esses de provas inflamatórias, etc, etc. Dificilmente uma criança com febre vai na emergência e não é medicada com antibiótico. Dificilmente. Quando não, ela é orientada a retornar em 72 horas, 48 horas, porque é o período de febre por origem viral, e aí, se persistir, inicia antibiótico. Mas o ideal é que a urocultura fosse solicitada também nesse momento, porque mesmo que demore 3, 5 dias para ficar pronta, no momento de iniciar um antibiótico, se isso for necessário, você já pode estar com a urocultura em mãos e confirmar ou não o diagnóstico de infecção urinária. Então, o que acontece na vida real é que muitas infecções urinárias são tratadas por tabela. Faz o antibiótico porque achou que a garganta estava vermelha e, na verdade, a origem era urinária e o antibiótico termina tratando a infecção urinária. Mas isso é ruim porque a criança não tem o diagnóstico correto. Quando chega para a gente... Depois já pode até ter umas infecções de repetição e estava tratando como outra coisa. Como outra coisa, tomando antibióticos sem direcionamento, e quando chega e a gente pergunta, porque já teve 4 episódios de febre esse ano, e aí quando você vai investigar, a criança tem uma malformação, já era para ter diagnóstico há 1 ano e fica tratando como infecções de outras regiões. Então fica a dica aí, principalmente para quem dá plantão de pediatria, né? Avisa para eles aí, olha para lá. Por favor, febre. Não esqueçam. Criança com febre, o único sintoma, tem que pensar em infecção urinária também, da dica aí, Tereza. Então criança com febre, não pode esquecer o foco urinário. Com o detalhe de que a urocultura não pode deixar de ser solicitada, mesmo que seja na emergência, não justifica. Então, não vai sair o resultado naquele momento, tudo bem. Faz o exame de sumário, o exame pode estar alterado, você pode inclusive iniciar o tratamento, mas a cultura, para o diagnóstico, ela tem que estar em andamento, porque no momento que sai a cultura, eu posso ou não confirmar esse diagnóstico. Então, a gente fica de mãos atadas com a criança que faz episódio de febre, sem saber se a origem foi urinária ou não. Perfeito. Falando um pouco do tipo de infecção urinária, de ITU, infecção no trato urinário. A gente tem a cistite e a gente tem a pielonefrite. Explica pro pessoal qual é a diferença. Tá. A cistite é a infecção urinária da bexiga, que é por onde tudo começa. Se não tratada, o germe, né, a bactéria, ela sobe, como a gente já sabe, que ela vem da uretra, ela contamina a bexiga e ela pode subir pelos uretérios e causar a inflamação do rim, que é a pielonefrite aguda, que já é uma situação mais séria, mais grave, porque eu sempre explico para os pacientes, o rim é o nosso filtro do sangue, por ele passa todo o nosso sangue para ser filtrado. Então, imagina se eu tenho uma bactéria dentro do rim e neste rim está passando o sangue que filtra nossa urina. É lógico que essa bactéria ela vai passear no nosso corpo todo por esse sangue que é filtrado lá. Então, o risco de sepsemia, o risco de sepse urinária após uma pielonefrite numa criança é alto. Fora que, se você tem infecção de urina alta, infecção alta, que a gente chama de pielonefrite, esse rim ele sofre uma perda de função renal futura, porque ele termina causando cicatrizes no local que ele inflama, e a criança, ao longo dos anos, tendo infecção febril, que é o principal sintoma de pielonefrite, é a infecção que vem com febre e calafrios, e queda do estado geral, a criança fica bem molinha, né? Ele pode ter vários episódios e esses episódios vai machucando o rim, ou os dois, várias vezes durante vários anos. Então, algumas crianças podem perder o rim completamente de tanta infecção febril que não foi tratado de forma adequada. Eu posso resumir e caracterizar assim: cistite, infecção baixa, leve, que aí não vai ter tantos sintomas
a urgência miccional, ardência, e o tratamento também é antibiótico, domiciliar, né? E a pielonefrite, infecção grave, alta, febre, renal, mal-estar, calafrio, mal-estar, e aí necessita de internação, antibiótico na veia. Isso. Agora, toda pielonefrite vem de uma cistite ou posso ter uma pielonefrite isolada? Não, a maioria vem de cistite. Qual é a condição que o rim infecta diretamente? Só nas condições que a bactéria está no sangue, de outra origem. Hematogênica, né? E aí vem via hematogênica na hora de filtrar o sangue. Mas não é comum, não né? é comum. É quando você tem um outro foco infeccioso e aí o rim entra no quadro de infecção sistêmica. Entendi. Tem uma condição bacteriúria assintomática. Que é isso? Você faz o exame lá, a urocultura, e vem bactéria, só que o paciente não tem nenhum sintoma. Isso. E aí, precisa tratar? Criança? Não. Idoso? Não. Quem a gente trata com bacteriúria assintomática? Somente as gestantes. Por quê? Porque se a bactéria ela existe na urina, a gente sempre explica para o paciente, olha, a bactéria ela existe no nosso corpo. Você não pegou a bactéria de alguém, então ela convive com a gente. Se ela está convivendo com você sem te causar mal nenhum sintoma, a gente chama isso de sinergismo. Então existem algumas condições que a bactéria a gente não consegue eliminar a bactéria da bexiga, principalmente os pacientes e crianças que têm bexiga neurogênica. Então, você pode fazer 10 culturas, vai ter bactéria. Não significa que tem infecção urinária. Então, a presença da bactéria sem sintomas não significa infecção urinária. Se eu fico nessa de ficar tratando, veio a bactéria na urina, eu trato, eu vou causar, logicamente, resistência bacteriana. Então, quando a criança ou qualquer pessoa apresentar um quadro sintomático, apresentar sintomas e precisar tratar, talvez eu não tenha mais opção terapêutica. Entendi. E aí, talvez a criança tenha que internar para tomar antibiótico de amplo espectro, injetável. Então, a condição completamente evitável. Acho que entra até naquela frase, a clínica é soberana, né? A clínica é sempre soberana. Se o paciente não está sentindo nada, está sintomático, o exame é complementar. É complementar. E a gente não trata exame, a gente trata o paciente. Ótimo, perfeito. Em relação ao acompanhamento, paciente que teve uma infecção urinária, ele precisa de um acompanhamento, precisa fazer exames de investigação, você falou, né? Precisa investigar. Pode citar exames? Quais os exames mínimos? Minimamente precisa de uma ultrassonografia do trato urinário, para saber se tem alguma malformação, pelo menos mais estruturalmente mais apresentável, né? Porque existem algumas situações que a ultrassonografia não vai identificar. Fazer esse acompanhamento, porque algumas vezes no acompanhamento a gente consegue que o paciente cite alguns sintomas que ele vem apresentando e que até aquele momento ele não dizia que tinha. Quando você investiga, já tinha uma ardência no xixi, já tinha dificuldade de fazer xixi, já prendia urina. Então, a gente, durante a investigação pós, né, que é o segmento, a gente tem como fazer esse diagnóstico. Existem algumas situações que são... tem as condições estruturais, que é a malformação, a alteração do trato urinário, e tem as funcionais. Então, existem várias crianças com disfunção miccional, que eu acho que a gente vai também discutir ao longo, e que apresentam infecção urinária por disfunção miccional, às vezes por um desfraude inadequado. E aí, quando você, no segmento, consegue identificar, você trata e evita os próximos episódios. Legal. A gente não vai falar aqui de qual antibiótico, de qual bactéria, de tratamento. A gente falando sobre o tratamento da cistite pielonefrite, que é diferente. Um é domiciliar, outro hospitalar. Só para finalizar da infecção urinária, essa quimioprofilaxia. Quando? Quem que a gente faz essa profilaxia, né? Esse tratamento de prevenção para evitar que esse paciente não tenha infecção urinária. Quem são os candidatos a gente fazer esse tratamento? Entrar com tratamento para evitar.
Existem as condições de malformações, que são as dilatações do trato urinário por condições de refluxo ou estenose de Jupe. Então, as crianças que têm malformações com dilatação, que no ultrassom vai aparecer com o nome de hidronefrose, essas crianças, não é consenso você iniciar antibiótico profilático, que é a quimioprofilaxia, de longo tempo. Então, existem crianças com refluxo que faz uso de antibiótico diário por 8 anos. 6 anos. Então, uma resistência... Não causa resistência, porque é uma subdose e você vai acompanhando a criança. Porque você não está tratando, não está dando dose alta, e os antibióticos de quimioprofilaxia são antibióticos de menor espectro. Então, são antibióticos mais, vamos dizer assim, menos... de menor espectro. Então, não vai causar muita resistência. Então, a gente faz isso com a criança que tem malformação do trato urinário. A quimioprofilaxia também é realizada em algumas situações quando você vai manipular essa criança, fazer alguma instrumentação, alguma cirurgia, algum exame invasivo. Então, existem exames que precisa fazer sondagens, existem exames que precisa fazer em centro cirúrgico, endoscopias. Então, como faz endoscopia digestiva, faz endoscopia urinária. Então, algumas situações de instrumentação, de invasões com sondas, condições de dilatação de trato urinário, a gente faz a quimioprofilaxia. Legal. Acho que a gente falou bem sobre infecção urinária, uns pontos bem interessantes. Definir o exame físico, diagnóstico, tratamento, bacteriúria assintomática, da febre, a investigação. É isso. Já pegando o gatilho para entrar no outro tema, um dos fatores de risco para se ter infecção urinária é a fimose. Sim. Fimose patológica. Porque tem a fimose fisiológica, né? Então, a fimose, que é a dificuldade de exposição da glande à cabeça do pênis, ela é um fator de risco para o paciente ter infecção urinária. Isso. Só que ela pode ser fisiológica, pode ser da idade, que depois vai melhorar espontaneamente. Na verdade, a maioria das crianças no início da vida tem fimose. Isso. Vamos falar de fimose, então. Vamos entrar no tema de fimose. Antes de falar... Vou botar mais café. Não tem café quero. Não, Tereza? Quero. Um cafezinho. Ouvido café. Só uma coisa interessante aqui do currículo da Tereza, que é bem extenso, né? Se eu falar aqui, vai ficar o dia todo falando. Mas legal, Tereza fez residência de urologia em Brasília, né? Foi cirurgia. De cirurgia geral em Brasília. E uro aqui. No hospital de base. Isso. E aí, gostava de Brasília? Muito. Eu também morei em Brasília. Lá pertinho do hospital do lado, né? No Sara. Legal, clima legal, né? Fizeste lá, né? Uhum. Gostava muito de Brasília. Mas você vai indo assim com frequência lá? Não, acho que depois que eu terminei a residência, acho que eu fui umas 2 vezes só. Quando começou? Eu achava que eu voltaria mais vezes, mas termina que a gente nem pisa. Direciona para o sul e quase não vai lá. E na Espanha, né? Fez fellow na Espanha também. Ficou quanto tempo lá? Fiquei 3 meses no hospital, fazendo urologia pediátrica. Legal. Na Fundação Pudibé. Legal. Só falar espanhol? Sim, sim. Então vamos lá, vamos entrar aqui na fimose. Então, eu defini aqui, mas vamos a especialista falando, né? O que é fimose? Tá. Explica para eles aí o que é fimose. Tá, então vamos lá. Então, fimose é a dificuldade de exposição da glande. Basicamente é isso. Então, se você tem um filho que você não consegue expor a glande para limpeza,
é um quadro de fimose. Então, a fimose, ela é considerada fimose somente quando você não consegue expor de nenhuma forma. Então, não pode confundir com excesso de pele, que é o prepúcio, que é justamente essa pele que cobre a glande. Então, o excesso de pele, você tem dificuldade de exposição também, mas você consegue. A fimose, você não consegue. E existe também a aderência prepucial fisiológica do recém-nascido. Toda criança, quando nasce, não tem a glande exposta, todos, 100%. Existe uma descamação nessa glande, nesse prepúcio, durante um período que vai de 2 anos até 3 anos. Então, com 3 anos, a criança ela precisa ter a glande completamente exposta para limpeza. Aos 3 anos, 90% dos meninos precisam estar com a glande exposta. Então, quando você não consegue, a partir de 2 anos, 3 anos, expor completamente a glande para a limpeza, você pode estar diante de um quadro de fimose. A fimose precisa ser caracterizada por um anel tecidual, né, de cicatricial, que não deixa o prepúcio baixar completamente. E você pode ter uma fimose, mas você também pode ter só restos dessa aderência. Então, às vezes, você até consegue expor, mas não expõe completamente, fica uma parte que fica coladinha, e aí você tem uma aderência prepucial. Então, tem que separar essas 4 situações. A aderência prepucial fisiológica do recém-nascido, o excesso de prepúcio, que é só ter excesso de pele, mas expõe. Essa aderência parcial do prepúcio, você consegue expor, mas não consegue expor completamente. E geralmente é pouca aderência, ou a fimose verdadeira, que é a não exposição completa da glande. Então, essa que é a diferença que permeia aí o diagnóstico de fimose. Agora, essa aderência que você está falando é a mesma aderência que tem de infecção, que forma ali, de infecção urinária, de trauma, que forma uma aderência também com o tempo, por conta da fimose patológica? Não, a aderência, ela é fisiológica, ela já está lá. O que acontece é que, antigamente, se orientava muito fazer uma tração forçada para limpeza. E aí isso pode traumatizar. E isso vai causar microfissuras. Isso pode causar microfissuras e isso vai causar uma fimose verdadeira. Então, hoje é proscrito isso. Não pode fazer exercício, manipular. A história de exercício, de massagem, de fazer tração durante o banho, forçar um pouquinho. Vamos forçar um pouquinho aqui para ver se baixa isso aqui. Isso é proscrito. Não pode fazer. Entendi. Além do trauma que acontece, microtraumas e várias cicatrizações, e depois você vai causar uma fimose verdadeira, existem também situações emocionais, que hoje eu já tive várias crianças com condições hoje de disfunção miccional, ou seja, perde xixi na cueca, e aí quando você investiga e pede para ir no psicólogo, a criança verbaliza lá com seus 12, 13 anos, que na infância lembra que um belo dia algum doutor retraiu, fez a atração traumática. E aí lembra, e aí você vai, poxa, esqueceu durante 15 anos aquela história ali. Mas está repercutindo na forma que ele faz xixi na adolescência, um adulto. E a importância também do especialista, porque deve ser difícil diferenciar clinicamente, examinando a aderência da fimose. Assim. Sim. Porque a gente, por exemplo, eu acho que eu vou ter dificuldade, né? Deve ser difícil, né? Diferenciar. A fimose você não consegue expor a glande. Então, ela é classificada numa graduação, grau 1, 2, 3, 4. Então, à medida que você vai baixando a pele, quando você não vê nada, nunca viu a luz do dia, é uma fimose grau 1, que é a mais grave. Então, à medida que vai baixando a pele, você vai caracterizando como fimose. Não conseguiu expor, aí é caracterizado como fimose. A aderência é como se fosse uma pelezinha que fica grudada somente no sulco balano prepucial. Quando você não consegue ver o sulco. Você expôs, a pele desceu, mas você não consegue ver o sulco. Isso é aderência. Entendi. Agora sim, então a gente espera passar dos 3 anos. 2 anos. A gente espera. Até os 2 anos a gente não faz nada. Só orienta. Passando dos 2 anos, continua com essa dificuldade
Aí você trata. E aí trata. Agora existem as situações que você tem que tratar em qualquer idade. Você não pode esperar os 2 anos. Quais são as situações? Condições onde a criança tem malformação do trato urinário, ou seja, tem um rim dilatado, tem alguma malformação. Porque já é um fator de risco. Porque você está somando 2 fatores de risco. Uhum. Condições onde tem inflamação de repetição do prepúcio, que é da pele do pênis. Então tem crianças que é a balanopostite. Balanopostite, que é a inflamação do prepúcio, que é o postite, e o bálano, que é a glande. Então, quando você tem essas infecções de repetição, ou quando existe uma fimose cerrada, a gente diz que é a fimose cerrada, a criança urina e o xixi fica todo preso no prepúcio, fica aquela bola de xixi. E aí depois ele está urinando e fica saindo um filete de urina, forma aquela bolinha, e aí depois a urina vai saindo e murcha novamente. Então, essa semana mesmo a gente operou um garotinho de 11 anos. E aí na hora que anestesiou, que ele relaxou, que dá uma relaxada, ele urinou e aí formou lá uma bolinha, uma bolinha não, uma bolona, né? Porque já era um menino de 11 anos. E aí a gente pensa, poxa, imagina isso todo dia para a criança urinar 5 vezes por dia com essa dificuldade toda. A fimose patológica passou dessa idade. Por que a gente tem que tratar a fimose? Por quê? Quais são as consequências de se ter uma fimose? Tá. Explica pro pessoal aí quais são as consequências de se ter uma fimose. De manter, né? De manter a fimose. Então, levar aí para adolescência, enfim. Tá. Então, assim, tratar a fimose até do ponto de vista cultural. Por exemplo, nos Estados Unidos, a maioria da população ela não tem prepúcio. Isso é cultural. No Brasil, não. No Brasil, apenas 5% da população fez cirurgia de fimose. Então, os pacientes que são os judeus, circuncisão ao nascimento, 8º dia. Então, ninguém tem prepúcio. Então, quando você compara as populações, o que a gente vê, né? Que a fimose ela vai ter alguma repercussão. As principais que a gente observa à medida que a criança cresce. Na adolescência, na pré-adolescência, pré-púbere, vamos dizer assim. Então, a criança ela vai começar a ter ereção. Essas ereções podem ser dolorosas. Lembrando que a fimose é um anel cicatricial que acontece, que faz um garrote na cabeça da glande da criança. Então, ela vai ter ereção dolorosa. Ela pode ter micção disfuncional, como eu falei agora. Então, a criança, na adolescência, ela vai ter dificuldade de masturbar. Então, para a vida adulta, ela pode ter dificuldade, pode ser uma criança introspectiva, com dificuldade de relacionamento. Fora essas situações, ainda tem as situações de risco de infecção urinária, risco maior de contaminação por ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis. E na fase adulta, que a gente tem aqui no Maranhão, a gente sabe que nós somos os campeões brasileiros de câncer de pênis. E a gente sabe que o fator causal principal do câncer de pênis é a falta de limpeza, a falta de higiene. Então, se eu tenho um pênis coberto 20 anos, 40 anos, 50 anos, que eu nunca consegui passar um sabão com água na glande, a gente sabe, todo mundo sabe, que esse paciente ele tem um risco aumentado para ter câncer de pênis. Então, esse é um dos fatores que mais chamam a atenção, esse risco aumentado. Eu tenho uma dúvida. Tem algum risco de, não consegue expor, mas um pai, uma mãe desavisado pegar e com força expor a glande, e ele vai fazer um anel ali e prender. Tem risco de isquemia, de alguma coisa? Tem. Então, isso que você descreveu recebe o nome de parafimose. Parafimose é quando você tenta baixar, e isso às vezes acontece involuntariamente durante o sono. A criança coça de alguma forma dormindo, quando acorda, o anel desceu da glande, desceu abaixo do sulco balano prepucial. Aquilo ali causa um estreitamento, faz um garroteamento. Uma estenose e não consegue voltar. Isso é uma condição que pode acontecer em qualquer idade. Que qualquer homem adulto que tenha fimose pode acontecer isso. E aí você tem uma situação de dor intensa, porque a cabeça do pênis, a glande, ela fica demasiada, dolorida, incha, não consegue voltar.
Então, isso a gente chama... É uma emergência. É uma urgência. É uma emergência urológica. E aí vai ter que fazer a cirurgia, então... Aí vai ter que fazer... Geralmente, a gente faz a redução manual, tenta fazer uma redução manual, que é menos traumática e tudo. E já faz a cirurgia. E já faz a cirurgia na sequência. Entendi. Então, consegue fazer. Uma coisa interessante... Fimose feminina. A gente fala de fimose, sempre só lembra do prepúcio, né? Exposição, mas fimose feminina. O que é a fimose feminina? A mulher também tem prepúcio. Porque o clitóris da mulher, na verdade, é como se fosse uma estrutura de pênis. Só que não usa esses nomes, né? Então, ele também tem um prepúcio pequeno. Mas é muito raro, é raríssimo acontecer isso. Mas é como seria a mesma coisa, só que na formação do prepúcio do clitóris. E aí, pra gente finalizar, a gente falou, acho que o que mais importante da gente ressaltar aqui é que se tem uma fimose patológica, passou daquela idade que a gente aceita, de fisiológico, as consequências que tu destacou aí, eu acho que o principal é da higienização, porque isso é um fator de risco para câncer de pênis. A gente está falando no estado aqui que é campeão. Então isso. Fica a dica, né? Com aí. certeza, lá nos Estados Unidos eles não falam desse tema. Nenhum lugar que tenha circuncisão neonatal também não fala desse tema, porque é um risco que a gente sabidamente sabe que não existe nessa população. E aí, já entrando no tratamento, falando da cirurgia, é uma cirurgia tranquila, né? O paciente vai embora no mesmo dia, vai para casa no mesmo dia. Nem fica internado. A cirurgia, tecnicamente, eu sempre falo isso. Olha, a cirurgia, tecnicamente, é tranquila. Sim. Rápida, menos de 1 hora. Anestesia de sedação. A criança vai para casa no mesmo dia. Tudo ótimo. Para o cirurgião é ótimo. Fica lindo. No pós-operatório fica perfeito. Uma dúvida que eu tenho. Aí a gente só tem que perguntar assim, para a mãe e para o pai, é ótima também? Não. Por quê? Não. Por quê? O pós-operatório é bem chatinho, principalmente aquelas fimoses que são bem aderidas. Quando você descola essa pele do prepúcio da glande... Uma dúvida que eu tenho. Você vai tirar aquele excesso de pele e pode ter perda de sensibilidade daquela região. Da glande, tem. Isso levar para a vida adulta e, sei lá, atrapalhar na vida sexual, enfim. Existe uma perda de sensibilidade na glande, porque quando você retira a pele do prepúcio, por isso que eu não gosto de tirar muita pele. Eu gosto de deixar tipo um batom, vamos dizer assim, né? Você deixa uma pele para cobrir pelo menos metade da glande. Já existe situações que o cirurgião tira e deixa todo peladinho, né? Então eu sempre aviso para os pacientes, não os menores que eles não vão entender, mas a mucosa, porque a glande é mucosa, não é pele. A mucosa da glande, que é rica em inervação, ela tem uma sensibilidade completamente diferente do restante da pele do corpo. E aí eu aviso para os pacientes, à medida que vai no início bem sensível, toalha tocando, chuveiro descendo, tudo vai incomodar. À medida que ocorre uma queratinização dessa mucosa, a pele, ela termina queratinizando e assumindo uma situação de pele engrossada. Sim. Eu digo, olha, vai tocar na glande, vai ser igual tá tocando no braço. Essa sensibilidade, ela vai ser reduzida. Entendi. E, assim, como cirurgião, assim, ao meu ver, eu acho que a cirurgia, nesse caso de fimose, é o tratamento de escolha. O problema é o excesso de pele. Tirou o excesso de pele, tratou. Mas tem um tratamento conservador que Sim. é as pomadas, Isso. a base de corticoide, né? A base de corticoide. Esse tratamento, ele resolve? É só paliativo e... Não, resolve. Todo caso é cirúrgico? Não, assim, às vezes resolve? Eu sou bem conservadora. Eu prescrevo só não nas condições em que a pomada não pode ser aplicada, porque existe a situação... A pomada é só para aplicar, não faz nenhuma manipulação. Não, existe toda uma técnica. Essa que é a diferença. Quando você recebe uma prescrição de um médico não especialista, você vai aplicar a pomada... Eu recebo muito paciente. Usou pomada? Usou. Mas como você usou? Não funcionou. Porque se está comigo é porque não funcionou. Entendi. Veio para definir. Veio para operar. Aí, passava a pomada por fora da pele. Bom, vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer, né? É usar a pomada adequadamente, da forma correta. Se eu preciso de uma ação
da Mas pomada. qual o objetivo da pomada? A pomada, ela vai fazer a descamação, porque ela tem a hyaluronidase e o corticoide, ela faz a descamação que não ocorreu de forma fisiológica. Então, ela vai soltando a colinha, né? Que eu digo que é uma cola, que é o esmegma, que funciona como uma cola, e ela vai soltando a cola numa aplicação todo dia, 2 vezes por dia, durante 60 dias. Então, para você dizer que a pomada não funcionou, você tem que ter aplicado de forma correta. E a que é aplicar de forma correta? Ela não vai agir desgrudando a pele da glande? Então, a pomada ela tem que ser aplicada na glande. Não adianta passar por fora, não vai funcionar. Entendi. Então, tem que ter uma exposição mínima. Aquelas fimoses cerradas que a pomada não penetra, não adianta, porque não vai funcionar. Então, tem que ter uma exposição mínima da glande. A pomada tem que ser aplicada na glande. Depois, é situação que você tem que... Que vai ser tipo a glande ficar deslizando ali, né? Isso, você tem que ficar ali 1 minutinho conversando com a criança. Tem que conquistar a criança. Não é assim, chegou a força para aplicar, porque só vai aplicar 2 dias. No 3º tu desiste, porque o menino corre, o menino chora, não adianta. São 60 dias. Então, você tem que ter tem que aplicar pomada, não pode fazer muita retração, não pode machucar, não pode ficar passando o dedo na glande porque é sensível. Então, você tem que aplicar de forma correta durante 60 dias, 2 vezes ao dia. Funciona. Os estudos mostram 90%. 90%? 90%. Mas eu pensava que era quase que paliativo. Não, resolve quase 90%. Legal. Aí você Tinha que faz... ter uns panfletozinhos explicando, né? Até tem. Como usar, como aplicar, orientando até os pediatras, que eu acho que com certeza deve ter pediatra que prescreve. E às vezes pode não passar essa orientação direito e aí passar. Às vezes tem que ser assim, um conjunto. E o meu principal aliado é a própria criança. Porque eu conquisto a criança para ela pedir para o pai que aplique a pomada. Porque na vida louca que a gente tem, às vezes a criança não fica com a gente, fica com o babá, fica que tem medo de aplicar, com a avó que tem medo de aplicar. Então a gente tem que identificar a pessoa que vai aplicar, que às vezes é a mãe, às vezes é o pai. Se for maiorzinho, até a própria criança. Eu digo, você tem que lembrar sua mãe quando ela chegar atarefada o dia todo. Mamãe, tá na hora da minha pomada, na hora de dormir. Às vezes eu ensino a criança ela mesma a se aplicar. Tá na hora da minha pomada. Tá na hora da minha pomada. Legal. Tá vendo a diferença? Por isso é importante. A orientação é diferente. É tudo diferente. Assim, tem tratamento que tem que ser com subespecialista, né? Especialista é o pediatra, subespecialista. Mas é isso. Vamos entrar já no último tema, que é a disfunção miccional. Tá. O papo tá legal, tá? A gente tem quanto tempo? Deixou o meu preferido por último. Teu preferido? Meu preferido. Dá pra gente falar bem. Meu preferido. É bem interessante, principalmente a enurese. Eu acho interessante. Eu queria fazer urologia na faculdade. Quando foi que virou a chave? Virou a chave porque eu fiquei com receio de fazer cirurgia geral. Achei muito sofrimento. Aí eu não vou fazer ortopedia, que já eu achei mais tranquilo, assim, a vida da residência, né? Enfim. Mas é trash mesmo. Mas urologia é muito legal mesmo. Tema que eu gosto muito. Mas vamos falar de disfunção miccional. Para finalizar. Pode trazer mais café? Sim. Disfunção miccional. Esse tema aí já entra explicando. Esse tema é mais... Então assim... Faz uma introdução aí pro pessoal. Então assim, a disfunção miccional é o meu tema preferido. Eu adoro disfunção miccional. E sempre é um desafio. Acho que é porque, por ser um desafio, é que eu gosto. É um desafio tão grande que às vezes a gente fica... a gente tem uma parceria muito boa com a fisioterapia. Então, às vezes, chega um caso assim que a gente tem que pedir ajuda aos universitários. Olha, esse caso aqui eu não consigo. Me ajuda. E a fisio diz a mesma coisa. Eita, que tu encaminhaste um caso agora que eu tô quebrando a cabeça. Por isso que eu gosto, porque é desafio, eu gosto de desafio.
Então, a disfunção miccional é uma condição que acontece em qualquer idade, que é uma disfunção da forma da pessoa fazer xixi. Então, qualquer alteração que houver no momento de fazer xixi é uma disfunção miccional. Então, se você demora para urinar, se você urina mais vezes do que o normal, se você urina com um jato alterado, se você tem a sensação que não urina tudo, se você perde urina sem sentir, que é a incontinência urinária, se você urina dormindo na cama, que é a enurese. Então, qualquer condição que altere a forma de eliminar a urina, a gente chama que é a disfunção miccional. Então, assim, pega muita coisa, Muita né? coisa. Então, é bem vasto, bem amplo. Com certeza não dá pra gente falar aqui. Não, é outro podcast. Outro podcast. Pode marcar outro. Mas vamos falar de incontinência urinária diurna, bexiga hiperativa. Tá. O que é a bexiga hiperativa? Então, a bexiga hiperativa é uma condição que também acontece em qualquer idade, com qualquer sexo, homem, mulher, criança, que é a contração da bexiga fora da hora de urinar. É basicamente isso. Então, eu estou aqui conversando contigo e, de repente, eu tenho uma vontade urgente de urinar e essa vontade, às vezes, o paciente não consegue controlar. E acontece a incontinência urinária. Então, a pessoa pode ter diurna e noturna, inclusive. Isso. A bexiga hiperativa é a principal causa de incontinência urinária na infância. Criança. E qual é a causa dessa bexiga hiperativa? Ela é anatômica? Estrutural? É estrutural? Tá. Existem várias causas. Existem as estruturais e existem as funcionais. As estruturais, a maioria é por causa neurogênica, porque aí você tem uma bexiga neurogênica, que tem uma característica que é a hiperatividade detrusora neurogênica. Então, qualquer condição neurológica, que aconteça no eixo do controle miccional, que vai desde o cérebro até a região sacra, que são os nervos parasacrais, S2 e S4, que são os nervos que inervam a bexiga. Qualquer condição neurológica pode ocasionar uma bexiga neurogênica. Só que no início da vida tem uma imaturidade também. Tem. Esse eixo, ele tá imaturo e isso causa uma disfuncionalidade. Isso, porque pode causar uma bexiga hiperativa não neurogênica. Não neurogênica. Então, tem a DTUI, que é a disfunção do trato urinário, e tem a DNTUI, que é a disfunção neurogênica. Então, a condição que a gente chama que é disfuncional do período que tem a maturação do centro pontino, que acontece geralmente quando a criança está fazendo desfraude, ou mesmo um pouquinho mais tarde, entre 5 e 7 anos, muitas crianças elas ficam secas, saem da fralda, acontece o desfraude, e aí depois em algum momento começa de novo a urinar toda hora, ou perder xixi, ou pingar na cueca, ou pingar na calcinha, e aí quando vem no consultório tem a idade, 5, 7 anos, e é exatamente o período em que está acontecendo o último momento dessa maturação do centro pontino da micção, que é o que controla, e aí vai deixar a micção normal, né? Vamos dizer assim, que nosso urinar durante o dia é de 5 a 8 vezes, mas tem paciente que urina 30. Eita. E a criança, quando nasce, urina por aí, 20, 30 micções durante o dia, porque ele não tem esse controle. Então, à medida que vai crescendo, amadurecendo, vai diminuindo a frequência urinária. E aí aqui a gente tem que fazer aquela investigação adicional, exames para saber se tem alguma causa estrutural na bexiga hiperativa. Isso. Né? E, sei lá, descartou o tratamento. Se for só funcional? Se for funcional. Não tem causa anatômica, neurológica, é uma causa funcional. Qual é o tratamento? Padrão ouro. Fisioterapia. Reabilitação. Reeducação miccional, fisioterapia, biofeedback. Devia ter chamado um fisioterapeuta para falar também desse... Próximo bexiga bexiga neurogênica, a gente pode chamar... Mais um. Faz a lista. Interessante. Porque a abordagem, ela é multidisciplinar, na verdade. Sim. É psicólogo, envolve fisioterapeuta, tem fisioterapeuta especialista em urologia. Eu não sabia. Em urologia uroginecológica, no caso, né? E existe aquela que faz só pediatria.
Eu não sabia Então, dessa. Eu existe. sei que tem um físio para Pélvico. gestante, pélvico. Mas tem o uroginecológico, para ver as disfunções miccionais do Interessante. homem pós-cirurgia, da mulher que tem incontinência urinária. Quando é que você entra com medicação? A medicação, ela é a segunda linha de tratamento. Existem várias linhas de tratamento, mas a medicação, ela é a segunda linha. Só entra com a medicação quando a fisioterapia, que é a reabilitação, com biofeedback, eletroestimulação, A existem vários... fisioterapia tem uma taxa de sucesso boa? Excelente. É? É o padrão ouro. Ah, A maioria legal. trata só com fisioterapia. Legal. E aí você entra com a medicação quando você não tem uma boa resposta com o tratamento ou em condições que existem, condições principalmente que existem altas pressões dentro da bexiga e com risco de lesão no trato urinário superior, que esse que é o grande medo, né? É uma bexiga doente, não tratada, adoecer rins saudáveis. E aí a criança ter uma lesão renal, insuficiência renal, ir para diálise, para a fila do transplante, porque não fez um diagnóstico de uma bexiga neurogênica, uma bexiga não neurogênica disfuncional lá na infância. Entendi. Legal. Então é a segunda linha de tratamento. E agora, esse eu acho bem interessante. Doutora, meu filho faz xixi na cama quando está dormindo. Não culpe seu filho. A culpa não é dele. Não. Né? Isso pode Não. até piorar. Enurese. Certo? Certo. O que é a enurese? É a perda da urina durante o sono. Então, seria uma perda noturna, a criança dorme e urina durante o sono. Então, essa aqui é a enurese. Então, a abordagem, a gente tem a primeira coisa que a gente tem que ter uma boa relação nesse momento, né? É com os pais, nessa primeira consulta. Primeira abordagem com os pais. Por quê? Porque a gente sabe que pode ter acontecido durante esse período antes de chegar na consulta alguma situação que pode causar a piora desse quadro. Qualquer situação. Então, a primeira coisa que a gente tem que dizer, não é culpa da criança, não faz porque quer, não faz porque tem preguiça de levantar. Não é, porque quando vem taxado dessa forma, e a gente sabe, crianças que apanham, crianças que têm que lavar sua roupa de cama, crianças... Então, tem situações extremas que a gente não precisa comentar aqui, mas a primeira coisa que a gente tem que abordar é tratar a enurese como uma condição de disfunção miccional. Não é porque a criança quer, é a primeira coisa. Então, a abordagem, já de cara, ela é multidisciplinar e a abordagem ela é familiar. Então, quando você recebe uma criança enurética, e a gente sabe que a enurese ela tem um fator genético importante, ela vem uma descendência. Primeira coisa que a gente faz, qual dos pais urinou na cama? Aí, na hora que você faz essa pergunta na frente da criança, a criança olha logo para os dois. Tava me culpando, né? Tava me culpando, a culpa é de vocês. É automático. E aí sempre alguém diz, é o pai, era eu, entendeu? Entendi. Fui eu, urinei até 15. Então, a gente faz uma abordagem nesse sentido. E o mais importante que você tem que passar nesse momento é que tem tratamento. Existe tratamento, Aqui existe também abordagem. o tratamento não é medicamentoso inicial. Não, mas existe tratamento medicamentoso. Primeiro é comportamental. E a fisioterapia uma dica comportamental em relação à ingestão hídrica. Isso. Beber água até que horas da noite? A gente pede que beba água até a última refeição. Então, se janta às 6 horas, vai beber água até as 6. Se janta às 7, beber água até as 7. E a gente tem que sempre ter esse cuidado, esse controle, porque as mães às vezes acham que o leitinho antes de dormir não é água e continua dando leite, continua dando mingau, entendeu? E existem situações assim que você tem que ficar muito esperto com a criança, tá? A criança a gente tem histórias, né, que a criança tomava água da pia na hora de escovar dente. E aí continuava com perda de xixi, bora para investiga o que está acontecendo, e aí ela tomava água da pia. Tem umas medidas comportamentais que podem ajudar, tipo, ver como é que está sendo a alimentação. Se tem café, estimulante, né? Açúcar. Isso, mas é mais quando tem bexiga hiperativa associada. Sim, entendi. O que eu ia falar?
Às vezes a enurese à noite tem algumas situações também que a gente... Pacientes diabéticos, crianças diabéticas, Isso diabetes tem que ser tipo 1. investigado. Tem, Isso tem que ser porque pode ser que a investigado. criança tem poliúria, que é a Isso. produção demasiada de urina. Então, à noite, a bexiga enche demais, termina urinando porque tem uma bexiga muito cheia. Então, não é só o fato de que existe a enurese primária, que é aquela que não tem uma causa estrutural, anatômica, funcional, e existe a enurese secundária, que ela é secundária de alguma doença. Então, Pois se você tem uma bexiga hiperativa... É isso que eu quero que você cite agora. É. Quais são as prováveis doenças? Aí tem diabetes. Diabetes tipo 1, a própria bexiga hiperativa pode ser causa de enurese, as bexigas neurogênicas. Então, da mesma forma que a criança é incontinente durante o dia... Hipotireoidismo. Também, porque mesma forma que a criança pode perder xixi durante o dia, ela pode perder durante a noite. Então, as crianças que têm incontinência diurna e noturna, então a enurese primária, aquela que não tem uma causa, a não ser esse fator genético, né, que vem da Distúrbios família. hidroeletrolíticos também. Também, que tem relação com o fio... Então, a investigação, ela filtrar a urina, não né? é só... Vai ter que ter laboratório. Tem que ter também. laboratório, tem. Não é só anamnese, vamos dizer, não é só a investigação clínica. Tem que ter o laboratório. E só para finalizar, a medicação. Qual a medicação para tratar a enurese? Tá, hoje a medicação ideal é o hormônio, que existe o hormônio antidiurético, que essas crianças, algumas situações, elas não têm esse hormônio na quantidade suficiente, que o próprio nome diz, né? Antidiurético, para evitar que produza o xixi. Então, a gente já toma a medida dele não tomar água, porque a gente sabe... Ele tem uma redução à noite. ele tem uma redução à noite. Então, algumas crianças podem ter uma redução na produção desse hormônio no período noturno. Por isso, a função antidiurética dele não é tão adequada e termina perdendo urina. E aí você pode fazer, que é o DDAVP, como tratamento para essas condições. Mas não é primeira linha de tratamento. A primeira linha de tratamento sempre ela é comportamental. Então, muitas crianças, para você ter uma ideia, que é o condicionamento, na verdade. Você vai condicionar essa criança a ficar seca mais rapidamente, né? Então, algumas vezes, na primeira consulta, quando você esclarece que o pai é enurético, que isso vai se resolver, que não vai ficar para o resto da vida, que ele está apoiado, que tem tratamento e tal, quando a criança volta, ele já está menos molhado nas noites. Então, só o fato do conhecimento, de saber que não é uma condição que preocupe e tudo, ele já volta melhor. Só com a primeira consulta. Legal. Porque ele entende que depende dele o tratamento. Então, ele para de tomar água. E quando ele percebe que ele parando de tomar água, ele já ficou mais noites secas, aí ele faz bem direitinho. Então é isso. Tá no tempo aí, né? A gente explanou sobre infecção do trato urinário, fimose, infecção... O quê? Infecção do trato urinário, fimose, disfunção miccional. Tenho certeza que quem assistiu do início ao fim saiu com muita informação legal, muita orientação que a doutora Tereza Cristina trouxe aqui pra gente. Muito bom, obrigado, Tereza Cristina, por aceitar o convite. E já fica aqui o convite pro próximo podcast, Uro 2. Uro 2. Pra gente falar de bexiga neurogênica, trazer o físio aqui também. Com certeza deve ter uma equipe que ajuda também no tratamento, né? Pra gente estar discutindo sobre esses temas. É isso, a uropediatria, como vocês puderam ver aqui, é um mundo, tem muita coisa, muito tema interessante, muita patologia que tem que procurar o uropediatra. Então, uropediatria trata das patologias do sistema trato urinário, do gênito urinário, sexo masculino, feminino. E a gente tem aqui, doutora Tereza Cristina, obrigado mais uma vez. A gente está finalizando o primeiro episódio. O Dr. Nordman convida, doutora Tereza Cristina, uropediatra. É isso. Quer falar alguma coisa? Só agradecer o convite, parabenizar pela iniciativa. Eu acho que
E tem um chocolate aqui, o brownie aqui, ó. Vai levar pra casa. Você é fitness. Obrigada. Então, agradecer o convite e parabenizar pela iniciativa, porque quando você toma uma iniciativa dessa de chamar especialistas, vamos dizer assim, extremos, a população ela não tem esse tipo de informação. Sim. E assim, quando chega o paciente para mim, para você, esse paciente ele já rodou. Não é o último, vamos dizer assim, é o último profissional. Como você mesmo estava falando aí durante o podcast, né? O paciente já chega em caso extremo, já chega com então, consequência. Então, quando chega assim, já é a última luz que a família tem. Então, é interessante esse tipo de abordagem. O objetivo aqui é orientar todo mundo. Todo mundo. Orientar profissionais, pediatras, orientar pais, mães. Então, orientar todo mundo. Os jovens que estão ligados os estudantes. Os estudantes. Que vão estar lá na emergência, na porta de entrada. Todo mundo, os adolescentes que podem assistir isso aqui. Tem um caso de fimose. Será que eu tenho fimose? O que eu tenho aqui? Papai, eu quero ir num médico, quero ver o que é isso aqui, entendeu? Então, parabéns pela iniciativa. Super. Obrigado. Sucesso nos próximos. Meu tintim aqui no Vamos café. Voltar aqui agora com as disfunções, né? Isso. Beleza. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Finalizando aqui, então. Primeiro episódio, Uropediatria.